para funcionar já está. Lá está marcada, mas não está rodando. Vê se tem som ali Vê se tem som ali. Agora deu. Muito boa tarde a todos. Damos por aberta a audiência pública. Cumprimentamos senhoras e senhores presentes, vereadores, membros do Poder Executivo, servidores da Câmara de Vereadores e os que nos assistem pela TV e internet. Declaramos aberta a audiência pública para que o Poder Executivo apresente o relatório resumido da execução orçamentária, RRO, e o relatório de gestão fiscal, RGF, conforme editado no número 06/2019, publicado no Jornal A Notícia em 15 de agosto de 2019. A presidência convida os representantes do Poder Executivo Municipal a tomarem assento junto à mesa aqui presente. Keti, por favor, Keti. Sua colega também, por favor, se faça presente. Cito a presença do vereador Roque Matei, que é nosso parceiro na Comissão de Finanças. Passamos a palavra a Keti, por favor, para fazer a sua apresentação. Estimo que esteja funcionando o som lá, Keti, porque eu estava ligado aqui, alguém andou mexendo aqui? Teste. Está funcionando. Funcionando. Muito obrigado. Ótimo. Com a palavra, Keti, por favor. Em nome do vereador Ninfa, cumprimento a todos os presentes. Representando o Poder Executivo, nós temos a missão de fazer a apresentação do segundo quadrimestre do exercício de 2019, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, fundamentada em seu artigo 9º, que define os períodos e as formas como esta apresentação deve seguir, e citando os instrumentos de transparência, como os relatórios resumidos da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, que são publicados no Diário Oficial e apresentados de maneira resumida nesta apresentação. Amparados também no princípio da legalidade, publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, especialmente a publicidade, com os objetivos de apresentar as receitas realizadas, as despesas realizadas, o cumprimento dos limites constitucionais e os resultados atingidos até o momento. Iniciamos com a apresentação da Receita Pública, que é conceituada como todo ingresso e recolhimento realizado aos cofres públicos, que seja efetivado através de numerário ou outros bens representativos em valor, cujo o governo tem direito a arrecadar em virtude de leis, contratos e quaisquer outros títulos que derivem direito ao Estado. Conforme o artigo 11 da Lei 4.320 de 64, essas receitas são separadas, classificadas em receitas correntes e receitas de capital, da maneira como nós as apresentaremos em sequência. Então, temos aqui as receitas correntes, que são definidas por EUDIS 2015 como recursos financeiros que regularmente ingressam nos cofres públicos para financiar as despesas de custeio da máquina pública, encargos de dívida, bem como financiar despesas de capital. E elas se originam especialmente em receitas tributárias. Então, nós temos aqui todo o período, do primeiro até o quarto bimestre, que define o acumulado do ano. Então, nós tivemos um total de receitas correntes até o período de 1.628 milhões, dos quais 435 milhões são receitas tributárias, ou seja, receitas de impostos de responsabilidade e competência do município, outros 93.966 mil de receitas de contribuições, 344.628 mil de receitas patrimoniais, onde encontram-se inseridas as receitas de rendimento de aplicação, especialmente do nosso Instituto de Previdência, 724.644 mil de transferências correntes,
que derivam de impostos arrecadados e de competência de outras esferas de governo, como Estado e União, dos quais são transferidos parte ao município, e demais receitas correntes, aonde são incluídos dívida ativa, multas e juros, num montante de 29.916.000. Já as receitas de capital, que são os recursos oriundos de possibilidades permitidas pela legislação através da constituição de dívida, da conversão em espécie de seus bens e direitos e recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinadas a atender obrigatoriamente gastos classificáveis em despesas de capital. Também apresentando todo o período de receitas de capital, acumulamos até o momento 16.707.000, dos quais 13.424.000 são operações de crédito. A alienação de bens somam 1.658.000 e as transferências correntes 1.624.000. Analisando as receitas, então, por natureza, de maneira visual, nós temos a composição, o acumulado de receitas até o período de 1.644.000.000, dos quais nós temos a maior fatia hoje, que é a parte em verde, representa as transferências correntes, então é justamente os recursos que vêm de outras esferas, como o Estado e União, representando 44%, seguida pelas receitas tributárias, que representam 26%, e as receitas patrimoniais, que hoje representam quase 21%. A receita corrente líquida, que é demonstrada através do anexo 3 do réu, é conceituada como somatório de receitas de impostos, taxas e contribuição de melhoria, de contribuições patrimoniais, agropecuárias e industriais de serviços, além de transferências correntes e outras receitas do ente da federação. Compondo esse valor, que passa a ser parâmetro de avaliação de índices em diversas outras valores que serão apresentados, nós tivemos, nos últimos 12 meses, 2.534.000.000. É uma base da receita corrente líquida ser avaliada o mês em que está sendo feita a avaliação, no nosso caso, agosto, e os 11 meses anteriores a esta data. Por isso que geram este valor. A gente não trabalha com o período corrente. Também, dos últimos 12 meses, são apuradas as deduções, referente a contribuições e compensações previdenciárias, além da contribuição ao Fundeb, que são os 20%, descontados em transferências correntes, que totalizaram 216.923.000. Desta forma, a receita corrente líquida totaliza 2.317.000.000, qual um número que nós veremos em outras etapas da apresentação. Passamos agora a falar da despesa pública, que é conceituada como um conjunto de dispêndios realizados pelo ente público para o financiamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade, que dependem de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária para ser efetivada, sendo também classificadas em despesas correntes e despesas de capital. Segmentamos também a apresentação dessas duas classificações, tendo que a despesa corrente são aquelas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, ou seja, são aquelas responsáveis por manter a máquina pública, aonde encontram-se despesas com pessoal, juros e toda a manutenção de despesas que que contribuem para o funcionamento da máquina pública. Também apresentado dos 4 bimestres realizados até o momento, tendo que, acumulado do ano, em despesas correntes, nós totalizamos 1.052.000.000, dos quais 679 milhões são em pessoal e encargos, ou seja, despesas com pessoal e encargos. Juros e encargos de dívida totalizam 9.436.000, além de 364.375
de outras despesas correntes, aonde inclui-se luz, água, telefone e outras despesas com materiais que são necessários para o funcionamento de todas as unidades do ente público. Já despesas de capital são classificadas como despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, das quais, totalizando até o presente momento, 61.981.000, dos quais 40.598.000 são investimentos, caracterizados por obras e aquisição de bens permanentes, e 21.382.000 amortização de dívidas, dívidas contratadas tanto em operação de crédito como outros parcelamentos realizados. Analisando essa informação por natureza, temos que, acumulado, nós temos 1.114 milhões, dos quais quase 61% são despesas com pessoal em encargo, que é a parte azul. Outros 32,68% são despesas decorrentes à manutenção, aonde insere-se materiais distribuídos gratuitamente, medicamentos, materiais de expediente e tudo que faz a estrutura funcionar. E 6,41% são outras despesas, na parte de capital e outros investimentos, são menos representativos no todo. Olhando a despesa de uma outra maneira, podemos avaliá-la por função. Esses dados saíram do anexo 2 do réu e, por força de normativa, todas as despesas já em seu orçamento são segregadas em funções, que representam as atividades, as áreas essenciais de atuação do ente público. Temos aqui segmentado, então, por valores, que pode-se observar que totalizam os mesmos 1.114.000, dos quais destacam-se despesas com saúde em 391 milhões, despesas com educação, 258 milhões, e com previdência, 134 milhões. Observando isso graficamente, é possível registrar que as despesas com saúde, elas representam no total de investimento do ente público com 35%, seguido diretamente de 23% na educação e 12% na previdência. Os demais seguem menos representativos. Tratando agora de dívida pública. Apresentamos aqui, através dos dados do anexo 2, agora da RGF, a dívida consolidada líquida. A sua composição, neste período em análise, tem um montante de 448.659.000, dos quais são deduzidos 227 milhões, que representam a disponibilidade de caixa até o momento. E desses, a dívida consolidada líquida, que é apontada para registro e apuração do percentual de limite, somam 221.634.000. A receita corrente líquida, 2.317 milhões, é a base para avaliação desse percentual, que neste quadrimestre representa 9,56% do total da receita corrente líquida. Também tratamos das operações de crédito, representadas pelo anexo 4 da RGF, dos quais o total de operações de crédito até o momento foram de 13.424.000, baseadas também o índice sobre a receita corrente líquida de 2.317.000, temos que a representação das operações de crédito, que tem o seu limite em 16%, hoje é de 0,58%. Tratamos também dos limites de ordem legal. Falamos do manutenção e desenvolvimento do ensino, que é demonstrado pelo anexo 8 do réu. Neste período, nós temos um total de receitas resultantes de impostos, que são a base para o cálculo do índice,
de 863.188.000. As despesas típicas para fins de índice, apenas aquelas que podem ser consideradas para essa finalidade, totalizaram 266.989.000. Desses, são deduzidos 127.335.000, que representam principalmente os valores que o município recebeu a mais de Fundeb, além daquilo que ele contribuiu, e o que gera um valor para a avaliação fiscal do índice é de 139.654.000, tratando o limite de 16,18%. Lembrando que ele é cumulativo, e tende a ser alcançado apenas no final do exercício. Tratamos também das despesas em ações de serviço público de saúde, que são representadas pelo anexo 12 do réu. Baseia-se aqui as receitas resultantes de impostos em 860.442.000. As despesas típicas em ação de saúde são de 461.740.000. Dessas são deduzidas 167 milhões, que são despesas custeadas com recursos de outros entes, um deles é o repasse do SUS, gerando uma despesa para comprovação do índice de 294.287.000, gerando um limite apurado até o momento de 34,2%, onde o mínimo é de 15% para o exercício. E também tratamos das despesas com o pessoal, que é apresentado pelo anexo 1 do RGF. No segundo quadrimestre, nós tivemos, então, a receita corrente líquida de 2.317.000.000. Entretanto, por força de normatização, devem ser retirados deste total as transferências obrigatórias de emendas individuais, que até o presente momento totalizaram 6.390.000. Então, neste caso em particular, a receita corrente líquida deve ser ajustada para o efeito de cálculo do índice, o que faz com que o valor a ser considerado é de 2.311.000.000. A despesa com pessoal totalizou até o momento 999.356.000. Esses valores, assim como a receita corrente líquida, é dos últimos 12 meses. Então, nós temos aqui 4 meses referente à despesa com pessoal do exercício anterior. Apresenta-se, então, um comprometimento, neste momento, de 43,24% da receita corrente líquida ajustada. E os resultados que são definidos pela legislação. O primeiro, o resultado orçamentário, que tem de avaliar a capacidade do ente em seguir o seu planejamento, o seu controle orçamentário. Confronta-se aqui as receitas realizadas de 1.644.000.000 com as despesas liquidadas de 1.114.000.000, gerando um resultado de 530 milhões, positivo até o momento, o que demonstra um equilíbrio até este momento. E temos também o resultado previdenciário, que é de responsabilidade do Instituto de Previdência, que consta no anexo 4 do réu. No período, nós tivemos um total de receitas previdenciárias de 478.366.000, dos quais inclui-se os rendimentos dos valores aplicados e as contribuições do período, as contribuições tanto parte do empregado quanto patronal. As despesas previdenciárias totalizaram 144 milhões, dos quais o grande montante diz respeito ao pagamento de aposentadorias e pensões, gerando um resultado previdenciário de 333.786.000. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para questionamentos.
Muito obrigado pelas suas explanações, sempre muito eficientes. E aproveito para também saudar o vereador Fábio D'Alonso e assim como o vereador Paraíba, que também fazem parte dessa nossa comissão de finanças. Uma única questão aqui que eu gostaria de verificar, a senhora falou despesa por categoria econômica, né? Sim. De investimentos e amortização da dívida. Então, nós temos de capital 61.981.000, investimentos 40 milhões, pagamento da dívida, amortização 21 milhões até o quarto bimestre, portanto. Isso. Né? E nós temos aqui adiante o valor da dívida consolidada. Sim. De 448 milhões, né? Tem em caixa 227 milhões, então tem uma dívida líquida de 221 milhões de reais. Isso, é isso mesmo. É só uma comparação, porque está se fazendo um empréstimo de 100 milhões, que eu não sei se já está aqui dentro ou não. Sim. Aproveitando o seu questionamento, é importante a gente tratar dessa informação, porque a dívida consolidada líquida, ela não é do ano, ela Sim, é de longo prazo. é do período. Então, ela vai ser amortizada ao longo dos próximos anos. Sim. Só que, por força de determinação legal, ela é apresentada em sua totalidade, né, incluindo o que está sendo pago e o que tem para pagar nos próximos anos. Exatamente isso, porque é um número que eu vejo que realmente é pequeno pela capacidade que Joinville, que a cidade tem de se, aspas, endividar. Até Sim, de fato. Há uma regra para isso, né? Sim, de se fato. deve somente 221 milhões, ou seja, esses 100 milhões que estão chegando, poderão chegar, ainda é pouco dinheiro para a capacidade de pagamento que a nossa prefeitura tem, que é bastante grande, significativo. Nós temos realmente uma possibilidade. Estou perguntando isso porque o próximo prefeito, né, que sabe passa a ser eu, dá para se endividar uma barbaridade para fazer a cidade mudar de figura, haja vista que a disponibilidade e a capacidade de pagamento da cidade é muito grande. Se o senhor me permite fazer uma complementação ao seu comentário, a dívida consolidada, ela trata apenas do que é operação de crédito, que vem de contratos. Porém, existe toda a parte de manutenção, com fornecedores, com folha de pagamento, que não aparece nesse relatório, e que se chama dívida flutuante, que é o custeio. Então, se nós formos analisar, essa parte que é deduzida aqui, ela também é utilizada para pagar a outra parte. Então, a capacidade de endividamento, ela existe, mas a capacidade de pagamento é que precisa ser analisada com muita cautela, para que a gente não corra o risco de novamente sofrer com redução de caixa. Então, é uma oportunidade de conhecer, de restaurar a saúde financeira, para então poder pensar. E com certeza, se houver a condição, seja quem vier, terá um caixa bom para pensar o futuro, não apenas resolver problemas. Sim. Nossas considerações ao prefeito Udo, que realmente sabe administrar muito bem o caixa. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Nossos parabéns a ele. Muito bem. Se houver alguma pergunta adicional dos colegas vereadores, estamos à inteira disposição para ouvir os vereadores primeiro, em seguida nós abrimos espaço. Com muito prazer. Nada havendo, por favor, ao microfone com o seu nome para ficar registrado aqui, já que todos nós o conhecemos, mas... Boa tarde, Rafael, assessor da vereadora Tânia. Justifico a ausência dela, na verdade, por um evento emergencial que acabou sendo chamada agora até pelo Corpo de Bombeiros, mas ela conseguindo algumas perguntas. Acerca da apresentação, você teria informações acerca do estoque de precatórios e quanto eles representariam hoje na proporção da receita corrente líquida? Nós não temos essa informação aberta aqui, mas eu acredito que a vereadora Tânia pode realizar uma solicitação formal junto à secretaria, que nós podemos conceder essa informação. Perfeito. Não chega a 1%, né?
Só repetindo aqui porque ela falou fora do microfone, que é insignificante o número realmente. Exato. E como segunda pergunta, se poderia haver alguma explanação acerca da evolução da receita líquida corrente, confrontando com o crescimento do IGP e do PIB brasileiro? Olha, o que nós podemos tratar hoje da receita corrente líquida em relação ao que foi apresentado, a nossa receita corrente líquida ela tem um salto que não exatamente está relacionado com o IGP e com o PIB, justamente porque houve um acréscimo expressivo no rendimento de aplicação do Instituto de Previdência. Então, houve bastante oscilação no mercado esse período, então nós tivemos meses muito bons, até posso demonstrar aqui. Se nós observarmos esse slide, a oscilação da receita patrimonial é onde está consignado os rendimentos de aplicação. E a gente pode perceber uma oscilação imensa. O terceiro bimestre, aqueles 161 milhões, né, desses 79 milhões foi de rendimento de aplicação de um único mês. Junho, né, Samara? O mês de junho. Então, como existe uma oscilação muito grande, e ele, por força legal, ele compõe a receita corrente líquida, a gente não consegue avaliar, determinar se isso é, de fato, uma geração de recurso, porque ela está vinculada ao mercado financeiro, que oscila imensamente, tanto que em agosto a gente já teve uma queda, né? Então, o comportamento ele está bastante irregular. Ok? Doutor Rafael, satisfeito? Muito bem. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Em não havendo, nós damos por encerrado esta nossa audiência pública, agradecendo aos presentes, aos senhores vereadores, membros do Poder Executivo, servidores da Câmara de Vereadores de Joinville, e declaramos encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Mais uma vez, Cátia, muito obrigado pela sua apresentação. Você tem sido sempre parceirona aqui da Câmara de Vereadores, com muita segurança. E saúdo também a Samara, devia ser prefeita, já que é perfeito o nome dela, quem sabe nós teríamos na nossa prefeitura uma mulher com muita dinâmica, que tenho certeza que o grupo de vocês o representa. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, muito obrigado.